Pronto, estamos entrando ao vivo. Teoricamente, estamos ao vivo, né? Mais uma vez, aqui a Live Power Tosca, né? Diretamente espalhado por todo Pernambuco hoje. Estou aqui na Iputinga, aqui no Caara, aqui em Maranguapium, Lua lá em Surubim. Estamos aguardando ainda Pedro, ver se ele vai conseguir dar aqui o ar de sua graça. Tem problema na internet. Vamos aguardar para ver se Pedro vai entrar ainda, né? Bom, eu vou deixar vocês falando um pouquinho aí. Eu vou me ausentar por uns 5 segundinhos só. Eu vou agitar o pão, a fornada de pão aqui, que eu vou estar no Opa, forno. já tô sentindo o cheirinho Fechou! daqui. Opa, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, valeu, Edinho. É... Pô, galera, um prazer enorme que a gente chega aí nessa segunda live com a presença aqui de Luanda, pô, uma pessoa que tem um carinho gigantesco, né? Falando em banda, a gente tem uma parceria aí que eu sempre falo que é desde sempre. A gente curte demais fazer coisas juntos. Curte muito a banda e curte mais ainda fazer coisas junto, né? Então, a gente fez a primeira live que era para a gente emergencial, que tratava ali dessa questão, né, da saúde mental, porque a gente vem conversando com muita gente e a conversa é sempre nesse sentido, né? Da gente saber como é que as pessoas estão, as pessoas perguntam muito também como é que a gente está, e então a gente tinha essa preocupação emergencial de conversar com alguém da área, né, especializada, no caso foi Manu, camarada nossa, sobre isso, para a gente se fortalecer. E aí eu falo assim, para a gente que participou diretamente da conversa, eu falo que eu saí muito fortalecido dessa conversa, com muita coisa para ressignificar nesses dias de pandemia, de isolamento social. E logo em seguida a gente pensou, agora vamos ir para a prática da conversa direta com quem a gente curte muito, com quem a gente gosta de fazer coisa junto, com quem a gente quer perto, né? Como a gente está vendo nessa tela aqui juntinho. E aí a gente pensou, pô, vamos convidar logo a Menarca para fazer essa conversa junto. E a gente já vinha conversando aí em algumas madrugadas, né, de como construir isso, até que a gente chegou a o dia de hoje, né? Que ótimo. Então, Luanda, queria dar aí as boas-vindas em nome da Menarca e passar a fala para você aí para essas falas iniciais. Boa noite. Eu fiquei assim muito feliz quando a gente teve essa ideia de fazer essa live, né? Porque a gente tem uma coisa muito inquieta e quando a gente se junta, a gente troca tantas ideias que dessas ideias saem muitas coisas. E num momento assim como esse, de tanta solidão, de tanta coisas ruins acontecendo, é bom a gente trocar ideia de algo que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta e lembrar que estamos vivos, né? Então é muito, muito importante essa live, tanto para mim, como Luanda, Luanda, como Luanda, vocalista da banda Minarca, que não separa muito as duas, não, mas tem suas divisões, e vamos falar sobre isso hoje também, né? Sobre a parte de cultura, contra culturas e os territórios que a gente anda transitando. Massa demais, Sim, Luanda. e em nome de toda a Minarca, agradeço demais esse convite. Massa. Aqui é tudo em casa. Olha, quando a gente pensou, né? Isso foi uma conversa mesmo de que tema a gente colocaria, até para que as pessoas, de certa forma, entendessem o que era que a gente queria construir, né? A partir desse diálogo, porque são duas bandas, né? Que vivem a sua musicalidade, a sua sonoridade, mas sempre tiveram preocupações muito reais, né? Uhum. Políticas, né? Sociais. E aí a gente ficou pensando conversando, né, e chegou ao ponto de dizer, ó, a gente representa aí, de algum modo, uma luta popular muito territorial, né? E no caso, olha aí, Pedro tá aí, ó. Oi, Maravilha. Quando Pedro. conseguir entrar aí, Pedro. Então, assim, existe uma história, né, de luta aqui. Ó, a Amanda aí mandando também um recado massa. Valeu, Cheira, Amanda. Amanda. Então, existe uma história de luta aí aqui em Maranguape, né? Paulista, região metropolitana, uma articulação muito forte.
E ao mesmo tempo também a gente sempre teve essa relação muito forte com o interior, né? E aí, Surubim, Caruaru, a gente mais recentemente teve aí uma articulação muito legal lá em Gravatá, tem a galera de Bezerros, né? É, a gente nem se fala, né? Há muitos anos também numa articulação muito boa com outras cidades, tanto daqui de Pernambuco quanto fora de Pernambuco. Taquara Rock, por exemplo, aqui, uma referência já, né, de festival. E aí a gente pensou, pô, acho que é muito interessante a gente falar um pouco sobre como a gente se organiza, né, nos nossos territórios afetivos, né? E, antes de tudo, é muito importante dizer que na hora que a gente fala, por exemplo, sobre Maranguape, ou a gente fala sobre Surubim, né, ou a gente fala sobre qualquer localidade, a gente não está com um sentimento de bairrismo, mas muito pelo contrário, é um sentimento de estimular, né, nas outras pessoas que busquem essa afetividade com o lugar que vivem também, né? Porque a Paulista, por exemplo, e Maranguapium são vistos como chamam de cidades dormitório, né? Bairro dormitório, ou seja, muita gente praticamente só dorme no lugar, mas quando vai se divertir vai para o Recife, né? Vai para Olinda, trabalha Sim. no Recife. E o que a gente tenta com isso é dizer, ó, não, aqui também é um lugar para se viver, né? Na sua plenitude, né, de vida. E aí, por isso que surgiu essa ideia da gente falar hoje muito sobre os nossos territórios afetivos Isso. e como a gente constrói uma luta popular nesses territórios afetivos e como o hardcore, né, que é o que a gente representa hoje aqui, mais diretamente, ele é um processo cultural, né, de contracultura, que, de certa forma, contracultura no sentido de ser uma produção cultural contra-hegemônica, né? Ou seja, que quer fazer aí um contraponto com a cultura de massa. Então, foi assim que a gente montou esse tema para hoje, né? Aí eu queria, Luanda, que tu falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como é essa identidade da menarca com o seu território e quais são as dificuldades, mas também quais são os ganhos, né, de se estar em Surubim produzindo contracultura. Ser de interior é uma coisa muito interessante, assim, porque o interior sempre existiu e sempre resistiu, né? Assim como as periferias sempre existiram e estão sempre resistindo, né? Então, o interior é uma coisa que as pessoas nunca pensam que vai ter uma banda de hardcore com mulheres na formação da banda. Então, para o começo, teve uma sensação de muita estranheza, as pessoas verem duas mulheres querendo fazer rock, som pesado. Mas como a gente também é uma banda que tem um cunho muito social, a gente foi fazendo amizade com as pessoas do bairro. Cada um mora em bairros separados aqui em Surubim, não moramos no mesmo bairro, porque Surubim também é pequeno, tem 70 mil habitantes. Mas todo mundo se conhece e foi crescendo, tanto de nome como também de apoio das pessoas, né? Quando a gente faz um evento underground, ainda tem um pouco de resistência das pessoas não querer conhecer o trabalho, não querer conhecer o porquê porque eu estou gritando ali no microfone, né? As pessoas ainda levam muito essa associação. Por isso que, a partir de um momento, eu comecei a fazer um show meu pedagógico, né? Eu vou falando o que tem nas letras e depois grito, para as pessoas realmente entenderem o que tem ali, né? Que eu não estou ali gritando porque eu estou com uma crise de saúde mental, não. Também é, mas é porque ali eu estou falando coisas pertinentes, coisas que às vezes a comunidade está precisando, né? Quando tem uma música do Menarca que chama Herdeiros da Violência, fala de crianças com armas na mão, a comunidade, toda a comunidade vai ver isso, né? Infelizmente tem essa violência que alastra tanto o interior como capitais, né? A violência chega em todos os lugares. E fazer hardcore no interior é muito bom porque vem muitas misturas, né? Não é só o hardcore.
Porque a gente toca, pronto, quando a gente teve o show da volta, foi num bairro que a vizinhança toda estava presente, né? Tinha criança, tinha adultos, tinha jovens, tinha de todas as idades. Movimenta o comércio do bairro de certa forma, né? Porque tá rolando show, é uma bodega, uma venda, já vende uma coisa, e essa estrutura que eu sempre quis pro hardcore, né? Não ser uma coisa só de que eu vou ali gritar, beber, polgar e ir para casa. Não, eu quero que as pessoas que estejam lá presentes vejam como é que é o trabalho e a gente consiga unir culturas. Acho que eu falei demais, né? Nada, olha. Se tem uma coisa que a gente acha massa, é essa fala mesmo, sabe, sem tempo, assim, porque a gente faz um tipo de sonoridade, como você falou, normalmente as pessoas não entendem nossas ideias, né? Então, muitas vezes, numa música de 1 minuto, né, com intensidade gigantesca, tem muito conteúdo ali, né? Muito conteúdo mesmo. Então assim, essa oportunidade dessas lives para a gente da Arquivo Morto foi exatamente importante nesse sentido, da gente estar próximo desses nossos parceiros. E uma coisa que a gente sempre conversou é que muitas vezes, quando a gente se encontra, por exemplo, eu e você, o Arquivo Morto e a Menarca, a gente não tem tempo para conversar, né? E agora a gente está tendo tempo para conversar e ainda está aí em diálogo com um monte de gente. E isso é muito importante também, né? Porque esse tipo de arte, né? Eu acho que é muito importante hoje a gente trazer isso muito à tona, né? Que o que a gente faz enquanto hardcore é um tipo de arte, na verdade, né? O que a gente está produzindo ali é arte. É uma arte que tem um propósito, uma arte de contracultura, é uma arte que tem um sentido anticapitalista, né? Tem um sentido, muitas vezes, né? Revolucionário. Então, existe um processo de autocrítica muito forte, porque precisa de uma revolução dentro da gente também, né? Enquanto nossas práticas cotidianas, e ao mesmo tempo sempre ligado nas pautas da conjuntura, né? Que se apresenta. Então, historicamente, a gente já teve muitas pautas, e hoje, né, na contemporaneidade, se apresentam novas pautas que o hardcore precisa estar aberto para dialogar sobre elas, né? Recentemente, eu recebi um convite do MUP, né, que é um movimento da Universidade Popular, de fazer um vídeo sobre hardcore e cultura popular. E eu achei ótimo, Ah, achei extremamente oportuno, né? Porque, na verdade, quando a gente foi falar sobre isso, a gente fez dizer assim, ó, é, o termo, muitas vezes, hardcore, né? Aí o pessoal disse assim, quando eu fui ver a biografia do Arquivo Morto, aí tinha lá dizendo assim, né? O que é Arquivo Morto? Aí tinha lá, tarararará, e ficou conhecido como Power Tosco. O cara, porra, já era hardcore, né? Vem um power aí, né? Aí o que é o Power Tosco? É influências sonoras de crust, core, grindcore, power violence. O cara falou, porra, acho que é um negócio totalmente. Como é que do nada? Aí, para completar, que foi mais engraçado ainda, ele falou assim: quando eu fui ver, o slogan de vocês era Maranguape is Power Violence. Então, pro cara que estava querendo uma referência de cultura popular, né? Ele falou assim: poxa, isso. E queria que você me dissesse um pouco o que é isso, o que isso representa, né? Dentro de um bairro de periferia. E aí foi massa, porque é exatamente como a gente vem pensando hoje, né? O hardcore, quando ele se apresenta na periferia, aqui em Maranguapium, por exemplo, na prática, ele é muito parecido com outras expressões da cultura popular. Então, na hora que vai fazer um show, um vai pegar uma caixa não sei aonde, outro pega não sei o quê, pega as bebidas, pega não sei o que lá, e aí vende, e tem contribuição voluntária, e tem microfone aberto, e tem participação, e tem a roda, né? Ali, que é um momento também, vamos dizer assim, esperado e de uma vivência também muito importante, né? Então, assim, termina a gente criando um ritual periférico ali que tem um envolvimento popular e é uma expressão artística popular. A gente pode estar aí, né, final dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, enquanto a cultura popular, obviamente, é milenar, aí, né, secular, mas chega um momento que ocorre um encontro, né, dessas culturas, e o que a gente vem conversando bastante é que
a, as representações da cultura popular precisam dialogar para construir uma cultura popular que construa poder popular. E aí Sim. eu queria, não é? E aí eu queria que tu me falasse um pouco sobre como é que vocês, inclusive assim, numa perspectiva mais pessoal tua, que tem um projeto, né, para além da Menarca, um projeto artístico também muito interessante, como é que vocês enxergam isso, né? Essa relação do hardcore, né, da Menarca enquanto uma banda de hardcore, com a cultura popular, com outras expressões artísticas que existem aí na região e para além dela também, obviamente, porque a gente tem conexão sempre além do nosso território, né? Quando eu e Cici, que é a baixista da Menarca, a gente organizava show, organiza, né? A gente sempre pensou em misturar estilos, porque cidade pequena conhece todo mundo e quer abraçar toda a cultura, né? Então, esses diálogos é bem tranquilo com o Menarca em termos disso, porque a gente sempre, toda vez que a gente vai organizar algum show, a gente ou faz uma roda agora, a gente está sempre querendo organizar, sempre ter um diálogo. E a minha ideia próximo show, que espera essa quarentena passar logo para a gente fazer isso, ter um momento com a própria comunidade um dia antes ou uma semana antes, para tentar politizar também, e também a gente entender o território, né? Não adianta a gente chegar, invadir um território e querer. Vai ser como fosse os índios, né? Os padres querendo catequizar os índios. Eles também não vai querer chegar assim. Então tem que ter esse diálogo, né? Então, eu acho que é muito, muito importante essas questões beneficentes de fazer arrecadar alimentos. Eu acho ótimo, não vou criticar isso, mas eu acho que a prioridade é a conversa, né? Eu sei que tem gente que vai precisar de alimentos, essas coisas, mas conversar não é para todo mundo que gosta de ouvir uma cultura diferente da sua, né? Então a gente precisa começar a se reeducar e tirar isso de proveito para a gente, e contra a maré que a gente pensa também, né? Eu penso muito, assim, eu como Luanda, de conversar, ter uma roda de conversa com pessoas de outras religiões que são mais extremistas, como evangélicos, né? Eu tenho muita vontade de entrar nesse lugar aí também para entender como é que é a cabeça das outras pessoas. E a questão do meu outro projeto é uma coisa que abrange mais outros tipos de sonoridades. Eu canto desde criança, né? Eu comecei a cantar com 5 anos de idade e eu sempre cantei MPB. Eu entrei no hardcore por acaso, porque eu sempre cantei MPB e Cici me chamou para fazer uma banda e na época, até quando eu comecei a cantar, eu não sabia nem cantar gutural. Eu não tinha nem noção de como era cantar assim. E cada vez mais eu fui me interessando por sons, ia curtindo, curtindo, e chegou um ponto que eu consegui cantar. E eu, poxa, nem sabia que eu sabia cantar assim. Até hoje não sei como é que eu sei cantar, na verdade. Porque minha voz é muito aguda. E quando eu tô com a Menarca é outra. Eu acho que é tanta revolta que tem aqui que eu preciso me expressar de alguma coisa. Então, Menarca é minha maior terapia. Porque ali eu coloco toda que está engasgado aqui com as letras. É por isso que agora eu acho muito importante eu estar sempre dizendo o que tem nas letras, porque para que eu só gritar e só eu entender, né? E os que já gostam, entender. Outras pessoas têm que começar a entender que é um problema de todo mundo, que as letras, muitas letras hardcore são cotidianas, né? Então todo mundo passa por alguma coisa de que tem ali naquelas letras. É verdade, assim, essa relação que a gente tem, né, com um tipo de arte que não é entendível facilmente, né, que precisa de uma aproximação, precisa de um tempo para entendimento, né. Eu lembro que tinha um amigo meu aqui, que foi o cara que praticamente me introduziu, assim, né, no universo do rock, assim. Foi o cara que me deu as primeiras tapes e vinis, assim, de música mais pesada, assim. Na época era Black Sabbath, ele me prestou umas fitas de Jimi Hendrix e tal. Eu lembro que quando eu vi Jimi Hendrix a primeira vez, assim, eu falei, que negócio, assim, sabe? Esquisito, né? Era pré-adolescente, assim. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. O nome dele é Luciano Cachorrão. É um cara da primeira fase da galera do rock aqui de Maranguapium. Porque Maranguapium é um bairro, assim, do final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Então, é um bairro relativamente novo.
E ele falou assim, ó, tu vai precisar de um tempo para o teu ouvido se educar, vê que interessante, né? A esse tipo de sonoridade, assim. Então escuta mais e tal. Pô, hoje em dia eu curto pra caramba Jimi Hendrix e tal, né? Black Sabbath e tal. Black Sabbath eu já gostei logo de cara, assim, mas Jimi Hendrix eu achava assim, um negócio muito doido, que não tinha começo, meio e fim, né? E depois disso, aí foi quando, tipo, minha cabeça deu uma, sabe, abriu, né? Na verdade, abriu a capacidade de enxergar outras sonoridades, né? Eu lembro também, sem ser dentro do meio do hardcore, quando um vizinho me levou para ver um show de uma banda que tinha forró rabecado, eu acho que na época era Chão e Chinelo, né? Que hoje em dia, né, tá aí firme e forte a formação, uma nova formação, né, seguindo e tal. Mas eu me lembro também que quando eu via Rabeca no começo, assim, que instrumento insistente, sabe por quê? Porque a gente tinha uma formação, né, musical. Eu cresci ouvindo o que meus pais ouviam, depois aquele rock, pop rock, né, sei lá, que o meu irmão ouvia e tal. E eu acho que quando eu vi a primeira banda de hardcore tocando e uma roda acontecendo, foi o Nação Corrompida tocando. Eu estava até conversando isso essa semana com o ex-baterista, né, que era o baterista da época. Na época, era uma formação totalmente diferente da de hoje. Inclusive, a sonoridade era muito diferente. Era um hardcore, assim, meio old school, assim. Um pouco como o Menarca assim. Um som que tinha uma pegada bem mais clássica, assim, sem guitarra trabalhada, assim, né, como é hoje crossover, né? E eu me lembro assim, Uhum. quando eu vi aquilo, o vocal era meio rouco e tal, era até Breno, eu tava falando com ele hoje, mandei pra ele, dizendo, vai lá live e tal. Aí ele me mandou umas fotos dessa época, eu disse, eu quero um áudio. Olha aí, ó, Neilton Devotos aí, salve, Neilton. Então, assim, nessa época, eu me lembro que meu amigo falou assim, ó, pega a sandália que eu vou te batizar, entrar na roda e tal, não sei o quê. E eu acho isso muito legal, assim, porque foi meio que um rito de passagem mesmo, sabe? Foi uma oportunidade, né, real, assim, dentro do meu território, porque naquela época a gente não saía para tudo quanto era lugar, né, de poder vivenciar uma expressão artística totalmente diferente da expressão que a gente via na TV, né, que a gente ouvia no rádio, que eu tinha na minha casa nos discos, por exemplo, e eu falei, poxa, eu quero fazer isso também, assim. E como isso é importante, e por isso que a gente, eu não sei se travou aí, travou não. A gente busca até hoje Eu- oportunizar esses shows ainda abertos, né? Como sim, foi no dia que vocês vieram tocar aqui, né? Que eu estava dizendo isso, que teve muita gente que falou, eu não sabia que mulher cantava esse tipo de música, e muito menos que cantava com vocal desse tipo. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Você já falou um pouco, né? Mas eu acho que é muito importante a gente enfatizar essa questão de o, o quanto ainda é, né, interessante esse tipo de expressão artística tão diferente que a gente produz, né, vamos dizer assim, um protagonismo, inclusive, né, porque as pessoas enxergam muito o protagonismo como a voz, né, por isso que chamam de, como é? Frontman, né? front me for Vê. the girl. Exatamente, Então, assim, como é interessante ter uma banda, né? Que tem ali uma voz na frente, e que, obviamente, também tem os outros componentes, e que para a gente é tudo igual, né? A gente compõe ali uma coletividade. Mas eu queria muito ouvir mais sobre isso, sobre esses impactos nessa trajetória de vocês com relação a essa questão de ser uma mulher nessa expressão artística específica. É, quando eu entrei no Menarca, eu não tinha noção nenhuma, técnica nenhuma, não sabia nem para onde é que ia o gutural, né? Eu gritava, aí eu ficava bem rouca. E nisso eu disse: não, eu vou conseguir cantar de um jeito que eu tenho que começar a trabalhar a minha respiração. Aí, para dizer que eu nunca fiz nenhum trabalho, eu fui para uma fonoaudióloga e ela me ensinou a respirar, porque a gente acha que a gente sabe respirar, né? Ela me ensinou a respirar cantando. Então, daí eu fui treinando, treinando, e hoje eu consigo cantar gutural sem danificar a minha voz.
E é muito engraçado que as pessoas não conseguem entender. Eu não consigo nem explicar direito também, porque até eu não sei como é que isso sai. Porque minha voz é tão aguda e tão angelical, às vezes, que às vezes chega a ser irritante, às vezes tão fininha que ela é. E no Menarca ela é muito potente, né? Ela é muito grave, muito grossa. Minha mãe, quando me vê cantando com o Menarca, ela diz: Minha filha, você vai prejudicar a sua voz. Eu digo: Não, calma, a gente tem todo o trabalho. E é basicamente isso: é um trabalho com diafragma, ele comprime e sai a voz, né? Então, por isso que muitas vezes, se você perceber quando eu estou cantando, eu baixo muito assim, porque às vezes eu não tô. Eu erro muito, eu não fico me aquecendo antes de cantar. Então dá cãibra, às vezes, assim, na minha barriga. Mas essa é a parte técnica que eu não sei explicar direito, mas é isso. Mas a reação das pessoas é muito engraçado, porque nunca imagino pelo meu tom de voz falando e sempre ficam muito espantados, porque é muito acostumado a ver homens fazendo isso, né? Ter mulheres. Tem muitas mulheres que fazem, mas não é conhecida, principalmente nessa parte de quando se junta culturas, né? Então, fica, como é que tu faz isso? É muito engraçado. Tem uma história que é muito boa. Que a gente foi tocar em Taquaritinga, no Festival do Frio lá. E um amigo meu que me contou isso, né? Aí tinha um repórter transmitia ao vivo. Acho que o repórter pensava que era uma banda de pop, alguma coisa assim, falando boa noite, Taquaritinga, lá, lá, lá. Quando, eu acho que ele combinou, quando fosse entrar, ia ser ao vivo, quando entrasse e começava a gravar. Quando entrou, eu dei um grito, né? O repórter se assustou, assim. Ele não esperava que ia ser um gutural. Mas, de certa forma, é muito interessante, porque quando as pessoas vêm me perguntar, mesmo que não interesse pelo som do hardcore, quando vem me perguntar como é que tu consegue, aí você vai conversando, vai trocando ideias, e nisso surge vários papos. Não só por causa do hardcore, vai surgindo outras energias também. Isso é muito massa, assim. Eu lembro que uma vez a gente foi para um show e eu lembro que a filha de Wente foi conosco, Giovana. E ela falou exatamente essa frase, assim. Ela falou assim: Eu não sabia que mulher também tinha banda. Agora eu quero ter uma banda também. Então, assim, isso pra gente foi muito forte, assim, né? Porque a gente às vezes está ali, tá na luta, tá construindo, né? Tá nessa luta interna de desconstrução do machismo, tá numa coletividade desconstruindo o machismo enquanto estrutura social. E ao mesmo tempo a gente vê assim como a representatividade ela é fundamental, né? Então, assim, da pessoa que está aí no processo formativo, né, agora, entender, assim, dizer, eita, olha, isso aqui também é lugar de mulher, né? Então, assim, para a gente, eu me lembro que a gente Sim. votou, assim, dizendo, pô, que massa, né? Existe um processo de desconstrução que é efetivo e real, né? Então, assim, isso é muito legal também. Aqui eu lembro que muita gente veio falar conosco, assim, sobre a participação da Menarca e tal, assim, porque se sentiu representada mesmo, assim, pela banda, porque tinha a presença de mulheres e tal. E o Arquivo Morto tem uma discussão interna que é muito forte nesse sentido, por isso que a gente tem uma música, né, que se chama Desconstruir o Nosso Machismo, e a gente sabe que é um processo, a gente dialoga com diversas formas de enxergar esse processo e a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? E a gente vai tentando aí, aos poucos, é, gerar, né, dentro do território aqui, falando mais especificamente de Maranguape, mas falando enquanto projeto de banda também, sempre essa relação de descomplicar um pouco é, as formas de construir essa desconstrução, sabe? Porque eu lembro que houve uma época que isso ficava um pouco artificializado, né? Uma coisa meio artificial, e a gente vai percebendo que, na verdade, o que a gente tem que construir é isso que a gente está fazendo hoje aqui, é o que a gente construiu nesse último evento que a gente produziu, que vocês estavam aqui, né? É o que a gente construiu
numa prática do último evento, que foi a volta de vocês, que gerou aqui conflitos reais, assim, né? Uhum. Quando rolou aquela volta, assim, foi extremamente difícil, porque a gente montou um ônibus aqui, né, para chegar lá com uma galera e garantir a presença das bandas e tal. E a gente já teve que conflitar antes do ônibus sair. Então, teve gente que chegou a dizer assim: a gente vai se encontrar na rua aí e tal, sabe? Porque a gente não tolerou algumas questões que tinham homofóbicas, sabe? Com Uhum. pessoas que estavam indo. E a gente foi. Quando chegou lá, a gente teve um problema com quem foi no ônibus. E esse problema reverberou na volta do ônibus. Todas elas questões homofóbicas, machistas, né? E eu queria trazer esse exemplo para falar uma coisa fundamental, que chegou uma época que a gente estava com uma discussão que era assim, a gente fala muito para a gente, né? A gente, isso sonou repetitivo, o público que a gente fala é um público que já sabe tudo que a gente diz e já pratica, não sei, né? Aí foi quando a gente, na polarização, a gente viu que a gente tem aí um enorme trabalho interno para fazer ainda, né? Um trabalho gigante pela frente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, de como, né, a gente vamos dizer assim, enquanto um cenário cultural, né, um cenário contracultural que a gente chama de cenário hardcore, vamos dizer assim, ou até ampliando para o underground, o quanto a gente ainda tem um debate interno para produzir com relação a todas essas pautas, né? Principalmente as pautas com relação ao machismo e à homofobia. Inclusive, acho um ponto também importante que a gente já discutiu, a questão da gordofobia, que muitas vezes vem junto aí, né? Isso. Essas fobias sociais que as pessoas acham pequenas e não são, né? É, é muito difícil falar assim de desconstruir as cabeças que já acham que estão construídas, né? No caso, as pessoas do movimento. E o machismo é velado, está velado de várias formas, como a homofobia e a gordofobia. A gente, às vezes, se pega sendo machista, né? Eu digo sempre isso nos shows, que eu já fui muito machista e eu não sabia disso, sabe? A gente tem, é uma desconstrução eterna, ninguém vai morrer desconstruído total, né? É uma desconstrução eterna disso. Agora, o que é importante é reconhecer que está errando, né? Reconhecer que abrir a mente para escutar vários lados, né? Aquela situação mesmo, a gente tentou, tu lembra que a gente tentou escutar o outro lado, mas não tinha como. E é isso, eu acho que a gente tem que ver todos os lados para poder ter um discernimento para as coisas. E o underground tem muito isso, né? Tem muita desconstrução que também não está tão desconstruída assim. A gente vê que isso aconteceu no show underground, né? Toda essa movimentação ruim aconteceu no show underground. E falta muita coisa para desconstruir, mas o diálogo é a base mesmo. Não sou muito de. Não sou muito a favor dessa campanha, essa luta de cancelamento, assim, esse movimento de cancelamento. Eu acho que antes de cancelar, a gente tem que conversar para poder dizer, realmente não tem jeito, cancela agora. Massa, Luanda. A gente já se encontrou, né, quanto banda, em momentos muito diferentes, né? Tava lembrando aqui de um show que a gente tocou aí em Surubim, que foi um Halloween. Isso foi em que ano esse Halloween? Tu lembras? Olha, eu acho que foi 2005, eu acho. Eu acho que foi por aí mesmo. Eu lembro que a formação na época do Arquivo Morto era eu, Renato na bateria e Henrique no baixo, não era isso? Era. Eu me lembro que a gente tocou fantasiado nesse show. Eu acho que Renato não se fantasiou, não. Mas eu me lembro que eu toquei de padre e Henrique tocou de Ryu, eu Ah, acho, Street Fighter. Foi foi, 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 um. foi, foi. Então, assim,
E mais recentemente a gente tocou nesse evento aí, em Surubim, né? A gente tocou também no Taquara Rock e foi uma distância de 10 anos, né? Entre uma participação e outra lá em Taquaritinga. E eu fico pensando muito nisso, sabe? Que a gente viveu uma época do hardcore que talvez esses fatos, por exemplo, que a gente está trazendo, né, desse último evento, eles aconteciam e a gente nem, de certa forma, estava tão ligado, né, para observá-los e, inclusive, lutar contra eles. Existe um saudosismo, né, para as bandas que estão aí já com 20, 25, 30, 35, 40 anos, né, nesse meio punk hardcore, que falam que antes as pessoas eram mais unidas, que as bandas eram mais unidas, que a cena, né, como se diz assim, era mais unida. E a gente muitas vezes fala isso. Existia muita união também num processo aí de ignorância, que não é culpabilizando ninguém, nem nenhum cenário, nem nenhuma banda pela ignorância. Era um cenário, né? Isso tem uma explicação sociocultural, vamos dizer assim, sociopolítica, né? Mas hoje a gente tem uma oportunidade, né, de ter essas pautas aí é, muito quentes e muito presentes para a gente colocar elas em discussão. E o que a gente percebe muitas vezes é uma resistência muito grande, né? E uma resistência muito pautada nesse saudosismo de dizer, ó, se a gente traz essas discussões para cá, a gente vai gerar separação, vai gerar conflito, vai gerar confusão dentro do cenário, né? Vai dividir a cena. Antes era muito melhor, era todo mundo junto. Mas, na verdade, a gente, enquanto uma movimentação de contracultura, né, que se diz aí com força revolucionária, com força de impacto, com força de querer mudança na sociedade, é, onde é que está essa energia de fazer autocrítica, né? E de fortalecer um processo de autocrítica interno dentro da cena? Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Você percebe, por exemplo, eu tenho visto que tem uns grupos que são surubim antifascista, né? Tem uma cena do metal que é presente também em surubim, que eu vejo lá a galera se posicionando numa perspectiva antifascista e tal. Eu queria que falasse um pouco como é que tu sente isso no cenário mais próximo de vocês aí. Bem, tu falando assim da união das coisas, a gente tinha um propósito, eu acho que era união, porque tinha um propósito que era contra o sistema, porém a gente não estava abastecido de conhecimentos, né? A gente só era contra, mas não tinha informação como tem hoje, né? Hoje tem internet, tem muitas informações, é muito globalizada as informações. E a gente tinha uma vontade de colocar para fora e de lutar por isso, mas não tinha a noção das coisas, assim. A gente sabia, pronto, eu cito muito a música Aborto, do Menarca, feita em 2003. Eu sabia que o corpo da mulher não precisava ter regras para ela, que ela é dona do seu corpo, mas eu não tinha muita noção de como escrever isso. Tem a letra tá aí, né? A banda fez a música, mas eu sabia que tinha uma inquietação, mas não tinha conhecimento. Hoje eu tenho, se fosse fazer a música, ia ser totalmente diferente. Então, por que continuar com as velhas práticas, né? Então, a gente tem que dialogar justamente isso. Tinha muita união, mas o que acontecia? Todo mundo ficava bêbado, ia para casa e já esquecia dessa história de contra o governo, de derrubar o sistema. Era só naquele momento de revolta. Era como se fosse se reunir para jogar revolta, mas não, isso não reverberava, não ia para adiante, né? Talvez o movimento ficou muito fraco por isso, eu acho, em termos de popularizar as coisas, né? Porque a gente ficou muito centrado nessa união que esqueceu de perpetuar isso para outras pessoas, né? E ficou. Era uma coisa muito cabeça fechada mesmo, assim. A gente não tinha o machismo velado, a gente não percebia as coisas. Hoje a gente vai ser. Eu vou ser chata, você vai ser chato para algumas pessoas ainda, mas para muitos não. A gente está desconstruindo muitas coisas também. Pode até alguém ficar com raiva na hora, tipo, falar: poxa, Luanda foi muito chata, muito exagerada, muito extremista. Mas depois, não é bem assim. Eu acho que olha, como eu digo direto, não sou. Se eu estiver cantando para
milhões de pessoas, uma pessoa disser, Luanda, aquele assunto foi bem pertinente, para mim já está valendo. Pois é bem isso mesmo, assim, a gente tem vivido bastante isso recentemente, e tem sido muito legal, assim, né? Eu imagino que muita gente fica com raiva do arquivo morto e tal, e depois eu acho massa quando a galera vem falar com a gente também, né? De dizer, ó, achei massa aquele posicionamento de vocês. Na época, xinguei vocês bastante, chamei vocês de, como é que o pessoal chama? Caga-regra, né? Esse tipo de coisa. Mas depois a galera fala assim, não, então, a gente sacou que era um lance importante mesmo, assim. Isso tem muito a ver quando impacta você, né, diretamente. Por exemplo, o lance do álcool, por exemplo, foi um lance que a gente teve bastante impacto, assim, na hora que a gente falou que era muito importante a gente, enquanto sujeito periférico, né, refletir que o consumo excessivo de álcool é um problema social gravíssimo e que ninguém está querendo dizer que ninguém deva beber, ou que, inclusive, ninguém deva ficar bêbado e tal, mas que é importante refletir, porque isso foi uma autocrítica muito própria da gente enquanto sujeito periférico, e que existia um status em beber muito, né? Então, assim, da gente Queria falar, também. a gente se encontrou, né? Aquela coisa, a gente se encontrou e tomou não sei quantas grades de cerveja, tomou não sei quantos litros de vinho. E no outro dia, tava, na verdade, estava todo mundo passando mal, né? Então tem um lance de saúde aí. E tem um lance também das coisas que ocorrem quando você está bêbado, né? Então, uma série de problemas graves que muitas vezes são escondidos e outras vezes só ocorrem na vida particular e as pessoas não sabem e que é importante dialogar sobre isso dentro do cenário, sim, e que existe uma mística, né, que isso é uma coisa que não se mexe, né? Então, essas contradições precisam ser colocadas e a gente não vai afrontar ninguém de forma pessoal, nenhuma banda, nenhum coletivo, nenhum lugar, mas é uma coisa de autocrítica geral que a gente traz enquanto sujeito que participa disso para a cena, né? Esse ponto foi um ponto bem difícil nesse Sim, sentido, mas que a gente também teve bons retornos depois, de gente que chegou para a gente para conversar e de dizer assim, ó, inclusive, teve gente próxima da gente que criticou e que depois se ligou que estava tendo problemas mesmo com álcool e não estava reconhecendo e que agora está se cuidando e tal. Então, assim, a gente se ferra, mas sabe que a gente entrou num cenário que não gosta de zona de conforto, então tem que falar as coisas e aguentar as consequências e tá aberto para o diálogo e para levar porrada também, porque ninguém muda o mundo na zona de conforto, né? sim. Então, tem que fazer isso mesmo, tal. E no momento que a gente faz isso, enquanto Arquivo Morto, por exemplo, ninguém está dizendo que a banda é perfeita. A gente tem gigantes contradições, né? Porque a gente é parte desse meio, tem muito dessa cultura construída na gente e a gente vai tentando desconstruir. E na hora que a gente entende essas questões, a gente põe para fora. O lance que eu ia te perguntar sobre isso é como é que vocês enxergam? Porque a gente também foi muito cobrado por um período, porque a gente muda as músicas. Arquivo Morto é uma banda que entende que as letras, as músicas, tudo que a gente faz está vivo e representa a contemporaneidade. Então, assim, então a gente mudou título de letra, letra de música, já mudou riff muitas vezes, porque a gente achou assim, ó, acho que a sonoridade disso tá muito alegre para uma coisa muito tensa. Vamos mexer, bora, mexer. E a gente foi criticado, né, por algumas pessoas e tal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como é que vocês enxergam essa relação de vocês com o que vocês produzem com relação a isso, de se tá a fim de mexer, mexe. Ou então, se não tem outra expectativa, né? Não, a gente mantém e faz uma crítica sobre isso e cria uma coisa nova, que também é uma possibilidade, né? Porque eu estou te perguntando isso porque eu percebo que para algumas bandas que têm uma certa visibilidade, né, no cenário nacional do hardcore, existe essa dificuldade, né, de dizer, não, pô, é mesmo. Naquela época a gente não tinha essa cabeça. Hoje a gente entende Uhum. que realmente isso abre margem para esse tipo de interpretação,
ou a gente não toca mais a música, ou a gente muda, inclusive, ela, para mostrar que a gente tá vivo, né? E a gente pode fazer. Que bom que a gente tem essa oportunidade de fazer autocrítica e ao vivo dizer, ó, agora o lance mudou e foi massa que vocês nos deram esse toque para que a gente é, ampliasse nossa visão com relação a essa temática. Pronto, a gente estava entrando até em discussão, quando a gente estava ensaiando os últimos ensaios, sobre a música Playboyzinho Revoltado, né? Porque no final eu sempre mandava, né? E a gente ficou refletindo isso, porque tomar no ânus, se tanta pessoa gosta de prazer, né? É uma coisa muito homofóbica, muito machista, muito opressora mandar a pessoa fazer isso. Então, a gente está vendo possibilidade de não mandar. Nos últimos shows, então, a gente vai tomar juízo. Mas a gente vai ver como é que vai poder fazer. Eu penso em cada show dizer alguma coisa diferente, não sei. A gente vai ver, estudar como é que vai ser. Então, essa vai ser uma das coisas que vai ser mudada. E as próximas coisas vão deixar ver o que vai fluindo também. Se a gente perceber se tem alguma coisa errada ou não, a gente tem que parar. Eu acho massa essa ideia de vocês, de mudar a letra, de mudar alguma coisa, se tiver, somente estiver ofendendo alguém. Exato, assim, porque ah, o tipo de arte que a gente produz, ele, obviamente, comparado a outras expressões artísticas, ele vai nos trazer alguns prejuízos, né? Prejuízo em que sentido? Por exemplo, na última live que a gente fez com o Wilfred Gadelha, né, da Rádio Pesado, a gente falou muito disso, assim, das pessoas dizerem assim, quando é que o arquivo morto vai acontecer, né? Jean até conta uma história que a avó dele diz que eu quero ver quando é que essa tua banda vai estourar. Tipo, quando é que vai, né? Vai. E a gente fala, e a gente sabe, né? Tem muita tranquilidade de que o projeto já é assim, né? O projeto do Arquivo Morto, ele surgiu para ser como é. Então, o Arquivo Morto já existe desde sempre, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, essa questão que é ligada às questões, vamos dizer assim, de existência, que é muito difícil, né? Nós temos bandas que estão aí chegando para os seus 20 anos e que raramente tiveram algum tipo de entrada de recurso financeiro para custear, né, o que a banda coloca mesmo, né, como demanda e que a gente tem que se virar para dar conta para que a banda permaneça existindo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também nos dá uma liberdade muito grande de fazer isso, né? De tirar a letra, colocar, mexer, mudar o repertório, fazer o que quiser, até mudar slogan da banda, mudar nome da banda se quiser. A gente tem total liberdade, assim. Então, usar essa possibilidade para a gente é muito interessante, porque mostra que a banda está conectada com o tempo em que ela está existindo, né? Então, essa dinâmica do saudosismo, eu sempre falo assim que os anos 2000 foram muito importantes para Arquivo Morto, e essa última década muito importante também, mas que nós somos sujeitos históricos. A gente está num período histórico agora, né, numa conjuntura extremamente difícil, que lança grandes desafios, né, para a gente. A gente tinha 18 anos, né, era adolescente jovem ali, a gente viveu, né, os seus 20 e 30 e poucos anos, e agora a gente já está aí caminhando dos 30 para os 40. E isso também nos traz uma responsabilidade, né? A gente tem uma galera que acompanha a banda nesse período todo e eu queria ouvir um pouco de você exatamente essa questão de qual é a responsabilidade, né, que a gente, enquanto artista, né, que representa um cenário de contracultura, frente a um cenário político tão desafiador, né? A gente está aí no meio de uma pandemia, chegando aí a 40 mil pessoas, né? Mortas pela Covid-19, né?
E, ao mesmo tempo, a gente com um governo federal que não tem legitimidade, né? Que ganhou as eleições, saiu vitorioso nas eleições a partir de fake news, fugindo do debate, né? Construindo um discurso de ódio, surfou na onda construída pela grande mídia, que construiu o antipetismo, né, para retirar o centro-esquerda do poder, instalar um projeto neoliberal, e que agora tudo que a gente dizia, né, nas nossas letras desde os anos 2000 está muito latente, né? Então, o antifascismo hoje ele é extremamente próximo, né? Nós estamos sendo ameaçados cotidianamente. Se dependesse desse governo, não estaríamos aqui fazendo essa live, né? Estaríamos presos, né? Nesse momento como terroristas antifascistas, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, o quanto esse amadurecimento desse cenário underground e essa visão que sai daquela ideia, né, de roqueiro porra louca para uma dinâmica de uma organização cultural de resistência real, né, compromissada com a realidade, é importante para a gente enfrentar é, essa situação que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Primeiro, assim, eu tenho muito medo, porque é como se a gente tivesse feito uma previsão e está acontecendo um monte de coisa, assim. Eu tenho um pouco de medo, eu confesso. Tenho medo por ser mulher, tenho medo por ser uma mulher gorda de interior, que tem todas essas coisas, mas ao mesmo tempo isso me dá muita força e me faz querer cada vez lutar e querer organizar mais eventos, se não puder dialogar com as outras pessoas. E é um momento muito necessário para a gente conseguir sobreviver e levar outras pessoas com a gente. A gente não vai ser egoísta de só sobreviver sozinhos, não, sabe? Então, eu acho que é um momento de muita inspiração para a gente ter mais o que pensar para lutar. A gente não pode, porque a arma da gente está aqui, né? Nossas armas estão aqui, né? A gente não tem armas na mão para ir contra, né? Então a gente tem que ter estratégias de como usar nossas armas, que é a sabedoria do diálogo. Diálogo é a arma para tudo, né? Porque ela desarma as armas. Então, o diálogo ela é muito importante. Por isso que eu não vejo mais ter um show de hardcore sem ter um diálogo antes, nem que seja de turma em turma. Eu não vejo sentido, né? Então, é muito importante. Esse momento agora, a gente perdeu muitas pessoas pelo ódio. O Bolsonaro ganhou essa eleição de 2018 pelo ódio. O ódio foi o pivô de tudo, né? Ódio contra mulher, contra índio, contra negro, contra PT, o ódio. Foi ódio que foi lançado. Então a gente tem que começar a ver. Eu sei que é bastante clichê, mas o amor salva. E a gente vai ter que ser direto com isso e lutar, né? Lutar para tentar levar quantas pessoas a gente puder para sobreviver também. Massa, Luanda, é bem isso mesmo, assim. E esse cenário, né, que a gente construiu, que às vezes o pessoal fala do hardcore como se o hardcore fosse uma coisa que existe por si, né? O hardcore não existe por si. Por exemplo, o hardcore de Pernambuco existe porque foi construído por nós nesse período, né? A gente vai ver aí, estava vendo aqui os comentários, a gente vai abrir aqui daqui a pouco um momento para ler os comentários e algumas questões trazidas aí pelo pessoal. A gente vai vendo aí a contribuição de todo mundo, né? De diversas áreas, diversas bandas, é, e essa construção coletiva, hoje, ela é desafiada, né? Ela é desafiada a construir essa sinergia que tem muito a ver com isso que você fala, né? Sobre essa questão do amor, né? Um dia desses eu estava num grupo, acho que estava nesse grupo também, e eu falei assim, a gente precisa falar sobre os corpos masculinos, né? Os corpos masculinizados e tal, que a gente tem uma rigidez, né? Com o corpo e tal. E
E teve gente que brincou assim, ah, agora a Gil vai querer até que a gente dance forró e tal. E foi muito interessante essa fala, porque, assim, eu acho que chegou um momento que a gente precisa entender o que nosso cenário constrói de subjetividades que favoreceu, inclusive pode ainda favorecer, esse tipo de perspectiva, né? Que é, por exemplo, quando a gente pensa no hardcore, a gente pensa sempre numa coisa agressiva, né? Numa coisa violenta, né? Numa coisa rápida, numa coisa que vai beirar o quê? Uma perspectiva de mundo, de um olhar raso, né? Porque tudo tem que ser muito rápido, Sim, agressivo, porque tem uma agressividade na expressão, né? E muitas vezes, inclusive, intolerante, né? Então a gente precisa, ou a gente qualifica essas questões, né? E diz assim, ó, vê só, tem raiva aqui, mas é uma raiva que tem uma fundamentação, né? Tem um fundamento. A gente tem sim. raiva de quê? Né? De onde vem essa raiva, né? Quais são os motivadores, quais são as causas, né, dessa raiva? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Ressignificar a raiva, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem disso aí que você fala mesmo, assim. A gente precisa de raiva também. Precisa desse, vamos dizer assim, esse ódio, né? Essa raiva que a gente tem. Mas ela precisa estar organizada, né? Não adianta você estar numa banda que fala de ódio e você não organizar seu ódio e ter ódio sobre a sua própria classe, né? E Uhum. comprar uma ideia de ódio que, na verdade, afronta a sua própria classe. E isso aconteceu na prática, né? A gente sabe de casos objetivos de pessoas que estavam organizadas em banda, em coletivos, e que tinham essa raiva mesmo, tinham essa vivência que a gente tem, né, dessa experiência artística, mas a forma rasa como a experiência artística foi se projetando historicamente, ela abriu espaço, né, para cooptação do fascismo. Então a gente Sim. teve gente colaborando com o projeto de instalação do fascismo no Brasil, que a gente sempre achou que estava do nosso lado na luta antifascista. E hoje, e aí eu queria fazer uma outra pergunta nesse sentido, tem muita gente dizendo assim, a gente tem que fugir, sabe, dessa dinâmica meio panfletária. É, e eu discordo plenamente. Assim, a gente no Arquivo Morto conversa sobre isso, a gente fala ao contrário. Acho que é agora que a gente tem que deixar muito evidente as coisas, né? Então, se tem gente na banda que é comunista, a gente tem como construir uma ideia comunista. Bota lá o símbolo comunista mesmo, é comunismo. Né? Não tem que Uhum. ficar com medo, ah, não, porque a população vai. Não, é isso. Agora, a gente tem que ser comunista na prática, no cotidiano, para ser um exemplo real de construção do poder popular. Se tem gente na banda que é anarquista, botar lá que é anarquista mesmo. E também se organizar e ser uma experiência prática anarquista. E dialogar os anarquistas e os comunistas na luta contra o fascismo. Então, se tem questões machistas, tem que colocar aqui, ó. Não pode, tal, é desconstruir o marxismo e apontar o dedo mesmo. Se tem gordofóbico, se tem homofóbico, se tem racista, se tem não pode calar entre nossos pares, né? Como diz na letra do Arquivo Morto. E esse é um grande desafio, né, que a gente tem hoje. E o que eu percebo muitas vezes, e aí eu queria jogar essa pergunta para você, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente tem falado sobre isso muitas vezes, por exemplo, há um ano e meio, por exemplo, eu entrei no PCB, né? Então é um partido político ali colocado na esquerda radical, mas dentro do underground, nesses 30 anos, a discussão sobre o que são os campos, né, dos partidos políticos sempre foi afastada, né? A gente nem quer conversar sobre isso. Então, muita gente acha, por exemplo, que o PCB seria parecido com o PT, por exemplo, quando na verdade são totalmente diferentes, né? Mas se está em partido, agora tem partido envolvido, desqualifica uma atuação sem nem entender que atuação é essa. E eu acho que
essa também é uma questão importante da gente construir dentro do underground, quebrando aquela ideia de que nós vamos estar fazendo isso para cooptar pessoas para o nosso partido. Isso é uma coisa que não tem nada a ver, né? Agora, desqualifica a luta, por exemplo, de uma banda, porque tem um integrante, por exemplo, que está num partido político, né? E, ao mesmo tempo, hoje a gente sofre uma grande consequência, né, de impacto para todo o Brasil a partir de um presidente que nem partido tem, né? Então, não ter Ó, partido será que ele é traz o quê, anarquista? né? Pois é, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouco da tua opinião sobre isso, sobre essa relação, né? Que a gente, de certa forma, construiu, enquanto sujeito que construiu o Hardcore, de distanciamento, né? Da vida política institucional do Brasil, Partidária. seja na perspectiva municipal, se você entende seu município com relação a isso, seu estado, e inclusive o governo federal. Para começar, eu vou fazer uma revelação. Quando eu tinha 18 anos, eu me filiei a um partido, eu sou filiada a um partido. Por mais que eu não seja atuante, o partido é PT, que eu sou filiada. Quando eu tinha 18 anos, eu me filiei porque eu achava muito foda a luta e entrei com 18 anos, né? Me filiei. Hoje não atuo mais, mas eu acho importante, e foi importante para mim, eu digo muito assim, de filiada a partido, porque de certa forma eu fui tendo informações. O hardcore também é muito importante, né? O movimento que eu digo sempre assim, será que eu não curtisse hardcore? Será que eu teria o conhecimento que eu tenho hoje de algumas causas, né? Porque às vezes toca nos pontos e vai procurar. Eu acho importante ter esses diálogos, seja filiada do PT, do PCdoB, seja do PSOL. Eu acho que é importante também, porque lá vai ter uma visão que talvez leve para o movimento que o movimento não tenha também. E a gente tem que desconstruir isso, que política partidária e políticas públicas também podem, tem que estar juntas, né? Então a gente não pode estar só separando as coisas um do outro. O que é de errado, que eu acho, assim, a gente querer pregar isso, você vai se filiar ao PT agora, sai do PCdoB. Não, isso aí não. A gente tem que saber dialogar com anarquistas, porque a gente quer um objetivo só, a gente quer derrubar esse governo, e espero que a gente consiga derrubar. E é uma coisa que eu estava pensando muito, sabe? É, pensar como derrubar, porque imagine derrubar no meio de uma pandemia e a gente tem que saber se organizar para derrubar esse governo. Não, temos que nos mexer. Eu acho que a gente está parado demais, tem que nos mexer. Agora vamos ter que equilibrar isso, né? Juntar PCdoB, PSOL, PT, junta todo mundo, que o objetivo é esse. Aí depois que tiver esse objetivo, que é tirar um fascista do governo, a gente vê as nossas outras pautas. Massa. E tu falou muito do PC do B, né? Aí teve gente que chegou pra mim, meu irmão, tô muito decepcionado com você. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí falou, como é que tu se filiasse ao PC do B, bicho? Um partido que é vice lá em Paulista e tal, e que não faz nada, não sei o que lá. Aí eu falei, não é PC do B, não. É PCB. Aí o cara, Perceber. PCB? Aí o cara, eu não sabia nem que esse partido existia. Aí eu, pois é, existe há 98 anos. Eu Aí sempre foi massa, porque a confundo. gente trocou uma ideia. A gente trocou uma ideia e tal. E ele viu lá e falou, pô, eu não sabia que tinha partido dessa forma, né? Que tem outro tipo de atuação e de organização, né? Aí eu falei, então, eu acho que esse é que é um debate importante de se fazer. Não é que a gente vai fazer um debate específico sobre o programa ou a história de um partido específico. É falar sobre política mesmo, institucional, porque também é importante, né? Afinal de contas, a gente agora está tendo, como você falou, né? Esse grande desafio de se organizar para derrubar um governo que diz o tempo inteiro que tem legitimidade nacional, porque foi eleito, né? O que os filhos de Bolsonaro dizem o tempo inteiro é essa eleição, né? Comprovou que o Brasil tem maioria conservadora. Vejam como essa questão é uma questão relevante, né? Para se discutir.
Então, assim, mesmo que você, inclusive, se mantenha não votando ou votando nulo e tal, isso não impede que a gente construa espaço de diálogo sobre quais são as táticas, as estratégias desses partidos que compõem tanto o campo do centro-esquerda ali, né, quanto os partidos que compõem a esquerda radical, que é onde está o PCB, por exemplo, né? Eu acho que a gente precisa dialogar sobre isso dentro do nosso meio, né, que é um cenário que se mostra como um cenário artístico de contracultura, radical, né? Mas sem essa politização, nesse aspecto bem específico da questão partidária, o que foi que aconteceu? Muita gente que não queria falar sobre partido apoiou o PSL, né, que elegeu não só um presidente, como diversos senadores e deputados. E agora a gente tem um grande problema para resolver, que teve apoio de gente do meio underground que dizia que nem queria dialogar sobre política partidária, né? Então, eu acho que a gente tem esse desafio aí pela frente, né? Aí, Eu Luanda, nunca, eu eu vou nunca dar uma fui olhada aqui nos muito, comentários. Oi. eu nunca fui muito a favor dessa questão do voto nulo, porque eu acho que é um direito que a gente tem de votar, né? E a gente pode protestar, sim, com o voto. É só a gente começar a organizar direito os pensamentos que a gente sabe fazer um protesto muito grande com os votos. É tão tal que vem essa revolta ao contrário, né? Eles se organizaram e conseguiram eleger, né? Então, tem que a gente se organizar e votar nulo, mas não, minha gente. Vamos organizar e dar chance para as pessoas aí e tentar ver os objetivos que sejam igual da gente. Aqui em Maranguape mesmo, a gente tem uma história, né? Que vem ali dos anos 80, tá, passa pelos anos 90. Aí a gente vai vendo as fotos antigas dos shows aqui de rock, né, e de hardcore também, de punk hardcore. E quando a gente vai ver, tem faixa de deputado, sabe? Tem cara aqui que são nossos maiores inimigos hoje no palco com as bandas, né? E hoje, quando a gente constrói o diálogo, né, com essas pessoas que passaram por esse movimento, a galera fala, pô, a gente era muito alienado, bicho. Como a gente era alienado, porque a gente fortaleceu esses processos de dominação aqui em Maranguá. Então, eu me lembro que esses personagens que a gente luta contra hoje, sabe como eles chamavam a galera do rock? Os meninos do rock. E não eram meninos, eram jovens. Mas para eles, era tipo uma forma de cultura tão fácil de dominar que era como tirar doce da boquinha de criança, entendeu? Então a gente era chamado dos meninos. Hoje é diferente. Hoje a gente tem o Coletivo M1 aí muito bem organizado, o Observatório Popular de Maranguape 1 muito bem organizado, Fruto de Favela se organizando muito bem. Estamos articulados numa rede de coletivos de resistência popular de verdade aqui, com mais 4 coletivos, né? E hoje eles já chamam a gente de quê? Não, esse cara aqui, esse cara é um idiota, né? É O os inimigos do menino hardcore já agora. agora virou inimigo, né? E por que virou inimigo? Foi porque a gente mudou a letra da banda? Foi porque a gente mudou a forma que a gente... Não, porque a gente E se passou a se envolver organizaram. na dinâmica de disputa real, né? Agora, a gente vai nos espaços públicos fazer incidência política. E chega lá e fala: eu hoje sou conselheiro de cultura aqui no segmento de música. É um conselho que está com muita dificuldade de se instalar, mas eu estou lá. E eu estando lá, ninguém capta o conselheiro da área de música. Ninguém vai captar, entendeu? E isso incomoda muito. Né? E agora? Como é que a gente vai fazer as coisas? Né? Agora as políticas públicas são monitoradas pelo observatório, né? Então, assim, é, eu queria te ouvir um pouco, antes da gente ir para a parte dos comentários, sobre isso, né? Sobre a importância dos atores, né? Que produzem essa contracultura estarem atuando
dentro dentro de outras esferas, sem esse medo de parecer que agora se vendeu, se contaminou, sabe? Agora perdeu a essência. Como a gente pode manter nossa essência e, ao mesmo tempo, enquanto amadurecimento, né? Afinal de contas, estamos aí já em outras fases, né? Tanto do hardcore quanto do pessoal, a gente pode afrontar, como você disse, esse sistema de outras formas, né? Ah, então, eu queria ouvir um pouco aí de você, como é que, de algum modo, aí em Surubim, vocês têm pensado nessa questão, né? De como, não só do hardcore, mas os atores da cultura, de um modo geral, precisam estar mais organizados e tanto pressionar e cobrar direitos nas políticas públicas, como, inclusive, se aproximar de alguma forma da disputa mesmo, também institucional, por exemplo, de Câmara de Vereadores aí, de pressionar a prefeitura, sabe? De entender como funciona a política cultural, porque eu acho que a gente precisa dessa autocrítica, né? É, a gente está, por exemplo, aqui em Paulista, atuando há 20 anos. E qual foi a nossa interferência na política cultural da cidade? Essa é uma grande pergunta que a gente faz hoje. Por isso que a gente está tentando se aproximar no sentido de dizer, ó, está na hora de mudar essas práticas aí. E a gente vai estar aqui e não vai arredar o pé, não. A gente vai pressionar. Eu queria ouvir um pouco como é que isso está aí no território de vocês. Pronto. Eu sou funcionária pública, né? Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Surubim e sou enfermeira, trabalho. Caiu, voltou? Tá me ouvindo? Gil? Tá ouvindo? Eu faço parte do Conselho de Cultura e também faço parte de um coletivo de artistas aqui de Surubim chamado Reduto Coletivo, que eu e mais duas pessoas do Reduto Coletivo também faz parte do Conselho de Cultura. Então, como o objetivo do Reduto Coletivo é juntar vários tipos de artistas, cada um tem um segmento lá do Conselho de Cultura, e estamos aí na luta e na cobrança nessa parte, fazendo a parte de políticas públicas por esse viés. Massa, Lu, muito massa. Porque esse ano, mais especificamente, foi um ano de 2019, foi um ano que eu tive mais tempo, né? De vivenciar mais, tanto o bairro quanto a cidade, né? Então, eu participei via observatório de muitas conferências, né? Fui para muitas conferências e tal. Participei de muitas atividades aqui, que por questões de trabalho muitas vezes eu não conseguia. Foi um momento que eu senti uma pressão muito grande, né, dessa identidade não profissional enquanto sociólogo, mas como um guitarrista do Arquivo Morto, né, integrante do Arquivo Morto, de uma pressão de chegar no show, a galera, chegou o candidato a vereador, agora a gente vai ter o vereador do hardcore, sabe? E era sempre numa perspectiva, não era uma perspectiva positiva, era uma Uhum. perspectiva meio que de descredibilizar um pouco, sabe? E esse ano, obviamente, a gente não tem esse projeto aqui, mas eu acho que é uma questão que precisa também gerar algum tipo de reflexão dentro das pessoas que compõem esse cenário, sabe? Porque eu não vejo problema nenhum de, por exemplo, se você fosse uma vereadora em Surubim, né, e tivesse aí uma capacidade aí, a partir dessa vivência de atuação política, de trazer toda a sua experiência e tudo que você fala, inclusive, dentro da Menarca, para um debate público, porque, afinal de contas, a Câmara de Vereadores deveria, né, ser o espaço do povo, da fala do povo, da expressão do Sim. povo, né? E, infelizmente, o cenário político ele foi tão estigmatizado e descredibilizado
que hoje, por exemplo, se você fosse candidata, já teria gente descredibilizando a Menarca. E se você fosse eleita, teria mais gente ainda. E eu acho que hoje a gente está vivendo aí, na prática, esse desafio que, por exemplo, as pessoas que compõem diversas entidades, espaços conservadores, estão entendendo que ocupar esses espaços é relevante na disputa pela narrativa, pelo poder, né? Como eles mesmos colocam. E talvez essa seja uma lição importante, né? A gente tem uma pessoa que eu acompanho bastante, que é. Pô, me deu um branco agora o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Mas a gente tem. Kiki Brown, só para. Isso, Edinho. Edinho é foda. Pronto, a gente tem o exemplo do Quick Brown, né? Que é guitarra e vocal do Leptospirose, que é vereador lá em Bragança Paulista. Bicho, eu acompanho porque ele faz um tipo de mandato digital. Irmão, ele diz as mesmas coisas que ele diz no palco, ele diz lá na tribuna, sabe? E é uma representatividade extremamente significativa lá para a Sim. cidade dele, Bragança Paulista, né? E eu acho que esse é um debate interessante. Isso quebra a essência do hardcore. Eu acho que tudo vai depender da capacidade representativa. Se vai ter E gente também, que vai. Gil, Ah, também a gente tem que ocupar todos os lugares. Não adianta a gente só exato. estar dialogando no nosso mundo e não vai mudar algumas coisas, mas não vai mudar da forma como a gente quer. Então tem que ter alguém representando a gente em outras esferas, né? Então eu acho muito importante ter essa sacada. Eu vou citar um exemplo de um mandato agora coletivo, que foi as juntas, né? Eu achei formidável. A gente pode também juntar, mas arquivo morto para deputados. Seria. Pois é. Mas eu acho que é muito disso mesmo, assim, no último evento que a gente construiu coletivamente com o pessoal do Subversivos, a gente falou lá sobre quem tem medo do comunismo, né? Foi um debate legal. Não estava previsto, mas na hora entrou lá a Joelma, né? Que inclusive é daí, né? É daqui de Surubinha, minha amiga. Exato, a gente trocou uma ideia, falei muito sobre você, sobre Menarca, ela falou bastante também. E aí ela ficou muito impressionada, ela falou assim, pô, eu não sabia que o hardcore tinha essa articulação política, essa força. A gente vai, inclusive, se aproximar mais desse cenário de vocês e tal, tem muita força, né, e tal. Porque é exatamente isso. Existe uma bolha, né, que foi criada com esses anos, que as pessoas não enxergam as potencialidades do hardcore, né? Porque eu vou te falar, quando Sim. eu paro para pensar aqui nas pessoas que compõem o cenário hardcore, isso falando só de Pernambuco, pô, tem uma galera muito foda, viu? Uma galera com a capacidade de articulação, a capacidade de entendimento político, de movimentação, gigantesco e tal. E a gente está fazendo o que com isso, né? Eu acho que isso é uma coisa Sim. importante. Óbvio, e aí eu coloco isso com total tranquilidade. Não é para a gente fazer aquela visão de ou um ou outro, né? Então, agora vamos focar tudo no cenário representativo e para candidaturas e blá blá blá. Não é isso. A questão não é essa, Sim. né? A questão é É só que mais um ponto, né? é exato. Dá para somar, né? A ideia é que a gente pode somar. Então a gente precisa ter uma ação que é cotidiana. Eu acho que a grande identidade, né, do hardcore é essa identidade da capacidade de autogestão, né, de fazer as coisas com capacidade criativa e organizativa. Eu acho que essa é a nossa cara e eu acho que a gente tem sim que cobrar direitos, né? Porque foram direitos conquistados por lutas populares. Então, por exemplo, se tem recurso público para a cultura, por que uma parte não pode vir para o hardcore, né? Em que isso vai quebrar a nossa autonomia? É diferente de, por exemplo, agora, num período de campanha, a gente colocar o nome de um vereador, de um candidato, né? Num cartaz da gente e fazer campanha para um cara que é um cara que atua totalmente contra tudo que a gente diz. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é a gente dizer, ó, precisa ter edital aqui na cidade, a gente vai participar da construção desse edital para ver se ele
é justo, igualitário e contempla Todas as as linhas classes. culturais, né? Todas as classes, as linguagens culturais, e depois a gente disputar esse edital e a gente somar com esse edital no processo. Mas a gente não depender disso, a gente não ficar viciado nisso e deixar de fazer as coisas como a gente sempre fez. Então, assim, eu acho que a gente tem como ampliar a nossa capacidade de intervenção social. O que é que tu acha? Não é por aí, não? Eu acho sim que é por aí mesmo, porque eu acho que, como todos os outros movimentos, a gente tem que saber usufruir de todos os pontos também, ter representatividade em todos os pontos. Se tem uma associação de moradores, ter alguém lá do hardcore também represente, ter uma associação de Isso. bairro, tá lá, é, ir para as conferências que. Porque às vezes a gente reclama tanto, fica só aqui na internet e esquece de estar atuante também, né? Então, eu acho que tem que ter. Não é para todo mundo agora, vai ter uma conferência, todo mundo hardcore tá lá, não. Mas sempre tem alguém de ter Pois é. representado. E eu acho que a política é um caminho, porque está sendo tomada, está quase sendo uma teologia, né? A gente tem uma bancada evangélica Isso. enorme aí, e esses retrocessos vindo com a gota, e a gente. Não tem ninguém representando a gente lá. Cadê essa galera lá? Sabe? É por isso aí. Exa- Exatamente. E não é que a gente faça isso legitimando e achando que a democracia burguesa, né, essa que a gente sabe que é dominada pela burguesia, vai resolver os problemas na sua totalidade. Mas eu acho que a gente tem sim como utilizar esses espaços para a construção e fortalecimento do que a gente já vem fazendo, sabe? Eu Sim, acho que é muito por aí. Eu acho que, por exemplo, vamos dar um exemplo, se o Coletivo M1 se lança num edital e consegue, sei lá, R$ 50.000 para comprar equipamento para fazer o que ele faz. Porra, vai fortalecer a nossa autonomia, viu? Esse recurso vindo do sim. governo do Estado, do Ministério da Cultura, seja da Secretaria Municipal de Cultura, com legitimidade, sem a gente dever nada para ninguém, afinal de contas, o dinheiro é público, né? E também a gente tem que Então, meter a cara também, Gil, em editais também, Fucultura, né? Quem sabe gravar um CD exatamente. Arquivo Morto pela Exato, Fucultura. Né? A gente anda muito. exatamente, Esse saudosismo que a gente estava falando, a gente ficou muito preso a um movimento sem saber a importância de expandir ele, né? A gente só queria gritar e todo mundo ali do igual ouvindo, mas a gente tem que expandir. E expandindo tem que ser com políticas públicas, políticas partidárias, ter projetos, tem que meter a cara mesmo, porque senão vai ficar sempre parado. exatamente. Eu vou começar a dar uma olhada aqui nas perguntas. Acho que eu vou fazer uma, uma junção das perguntas de Amanda aqui, que eu vi que ela trouxe intervenções muito interessantes. Aí, deixa eu dar uma olhada rápida. Vamos lá. Eu tô rindo aqui porque teve umas coisas muito legais aqui de todo mundo. Mas eu me lembro que ela falou algumas coisas muito importantes aqui. Ó, a Amanda mandou para mim os cartazes aqui do que a gente tá Hum, conversando lá no comecinho sobre essa questão do, como é o nome, meu Deus, da gente aqui de como a gente trabalha, como a Menarca e Arquivo Morto sempre tiveram uma temática nesse sentido. Ela mandou os cartazes para mim aqui do Amélia Já Morreu. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui Foi massa, direitinho. aí, Maranguape. Isso. Deixa eu só massa. ver aqui que eu sou meio Davi ruimzinho, mas aí, vou viu? Tava bem à conseguir. frente dessa organização na época. Pronto. Davi, Nação Corrompida, é Ó, um esse cara aqui, ó, muito foi de 2014, 2004, certo? massa Esse demais. aqui, ó, foi 2004. Esse aqui a Chacate, Menarca velho. não tocou. Era a Amanda lá do Janga, nessa Chacate. Amanda, dá os toca aí, vê se Eu é sou esse mesmo. amiga de Duda até hoje, que era baixista da banda Chacate. Não era do Janga essa banda, que tinha uma menina que era É, surfista. Meu Deus, como é o nome da menina? Vocalista, acho que Duda, era vocalista. Clara. Clara, né? Isso. E a guitarra também era lá do Janga, como é o nome da menina, da guitarrista? Da guitarra eu já não Eu lembro. nem, eu nem Eu lembro, eu lembro vou contar uma mais de uma história. Uma vez. vez, Isso faz muito tempo. Ó, Deixa eu ver se eu acho Edinho, outro. uma vez eu, Oi.
Uma vez eu emprestei a minha guitarra, tava novinha, ó, pra guitarrista da Chacate, e ela usava aqueles cintos que fica na frente. Arranhou minha guitarra todinha, velho. Fiquei super triste. E esse aqui que eu vou compartilhar agora Esse show foi foi o no que. Cabo de São do Agostinho. E esse aqui foi o de 2005, aí já com participação da Menarca, né? Ah, esse show foi lindo. Delindas, Cólica. ó. Pô, É, velho. Cólica. Cólica era a banda da companheira de Neno, De Malu, quem? Isso, de Malu. Malu. de É, Malu, né? a Eu banda lembro massa mais ou daqui. menos. Isso aqui foi em 2005, eu lembro mais ou menos. Eu confesso Tinha que essa Malu, época aí tinha Manu, que era vocalista. eu era muito Era. pirralhinha, aí eu não Julice, lembro direito não. baixista. Eu era muito pirraia, eu não lembro muito bem não, é meio difuso assim, eu não lembro não. É, né, Dinho? Tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos nessa época. Eu só fui porque minha mãe Agora deixou só ir com o pode ser Edinho, que que era eu maior de que te idade. ensinei a cantar, né? Mas é muito massa esse cartaz assim. Ó, vê Sim. só. A Amanda fez umas perguntas aqui muito legais, assim. Duas perguntas que são as fundamentais, na verdade, né? A primeira é como aproximar a juventude, né, atual aí do hardcore. E a segunda, nessa questão mesmo desse conceito de cultura, como se o hardcore não fosse cultura, né? Eu estava conversando hoje com o Pesado, a gente teve uma conversa massa hoje à tarde, exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão da cultura, da contracultura, do hardcore como cultura, e a gente vai ter uma live aí com ele que vai ser bem interessante sobre isso também. Mas, já respondendo e jogando para a Luanda aqui também, a gente falou um pouco sobre isso no começo, né? Eu acho que essa questão de aproximar a juventude tem muito a ver com esse. É interessante, né? Aproximar a juventude do hardcore atual, quer dizer, a juventude da conjuntura atual do hardcore, precisa exatamente que a gente traga o hardcore para a conjuntura atual. Essa é a minha grande opinião. Então, a juventude de hoje não é a juventude dos anos 80, 90, 2000. A juventude de hoje é uma É juventude mesmo. ligada na diversidade, né? Então, a Sim, juventude que não está nem um pouco afim de se bitolar uma bolha, né? De dizer, agora eu vou ser do hardcore, sabe? Eu vou ser só do hardcore e tal. Eu quero essa identidade só do hardcore. A gente teve experiências muito interessantes nesse último ano. A gente tocou num evento na Universidade Rural, que era uma galera muito jovem que estava organizando, né? Universitário, tá? A galera de 18, sei lá. Eu era jovem mesmo ali. E o que é que rolava lá? Tava rolando coco, rolou passinho, rolou poesia, poesia marginal, diversos tipos de expressões artísticas acontecendo ao mesmo tempo no mesmo espaço. E na hora que o Arquivo Morto tocou, é, foi uma das rodas mais bonitas que a gente tocou nos últimos anos. Era aquela roda espontânea, diversa, que sentiu, Rolou sabe, até passinho, pô. exatamente. Que sentiu a expressão artística do hardcore. A galera entrou na roda com aquela estiga do som e tal, sabe? Não tinha ninguém analisando, essa banda faz o riff, não sei como e tal. Então, assim, sim, pois é, eu acho que a gente, para trazer a juventude para perto, a gente vai ter que se conectar com a forma como a juventude pensa. Então, a juventude hoje está muito ligada nas perspectivas políticas de um modo mais geral, na perspectiva política de um modo mais institucional, na construção da cultura popular, e essa cultura popular hoje muito ligada ao direito, né, à cultura como direito. Então, falando um pouco sobre isso que a gente estava falando aqui antes, de participar dos conselhos, dos espaços, dos coletivos, né? A luta do hardcore hoje precisa estar representada, inclusive, nas ruas. A gente conversava um pouco sobre isso hoje também. A gente está com umas ideias aí que deve dialogar com algumas pessoas daqui a pouco aí. Que é como a gente se representa enquanto hardcore nas ruas, nesses lugares onde existe uma diversidade de luta acontecendo, né? Então, acho que a identificação da do hardcore enquanto parte, né, componente das lutas, ela vai se dar quando o hardcore se apresentar como parte da luta que a juventude está envolvida.
movimento estudantil, uma série de outros Total. espaços que a gente precisa se apresentar. O que tu acha, Luanda? Tu acha que a gente vem construindo isso, que a gente vem tá no momento de ruptura para estar mais presente nessa diversidade aí que a juventude está conectada hoje? Eu acho que tá. Assim, eu vou falar pelo exemplo da Menarca, né? Menarca passou 9 anos sem tocar e virou meio que uma lenda na cidade. Então, a juventude tinha muita instiga de saber por que uma banda com mulher. Então, eu comecei a dialogar muito com a juventude também por causa do Menarca, porque antes de o Menarca voltar, eu não sei se vocês perceberam que o show da volta, quando a gente voltou, tinha muita juventude, né? Então, o Menarca consegue ter um diálogo, porque a gente também representa mulheres, né? Que antes Menarca representa mulheres desde que é Menarca, mas a gente não tinha o conhecimento de hoje. O feminismo não era tão em pauta como está hoje. Então, tem essa parte do feminismo que está muito em pauta e que é muito foda isso. Tem a questão de ter uma pessoa jovem na banda, o guitarrista Messinho, o novo guitarrista tem 21 anos, então já é outra ponte para a juventude. Eu acho que o hardcore é um movimento que sempre vai estar com ponte para a juventude, basta a gente pensar como chegar nelas ou trazerem eles para a gente. Massa. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Mais uma questão aqui. A Alice falou que. Ah, a Alice aqui falou que já tocou no Delindas. Eu Muito lembro de massa. Lindas! Tava nesse show, a Amélia já morreu. Massa. A Amanda falou também dessa representatividade com relação à questão LGBTQ+, né? Acho que a gente pode conversar um Sim, pouco sobre isso, porque, sim, inclusive, eu acho que esse é um ponto. A gente vem discutindo muito no Arquivo Morto sobre algumas questões e como a gente torna mais evidente, né, é, o nosso apoio e a nossa participação em diversas lutas que não necessariamente compõem as nossas identidades pessoais enquanto integrantes da banda, né? E a gente já vinha numa discussão muito forte com relação à questão do movimento negro, que aí a gente é uma banda composta, né, por pessoas negras, mas a gente termina tendo outras pautas e tal, e a gente falou, pô, isso precisa estar mais evidente, né, na identidade da banda, é uma coisa que a gente vem pensando em construir e vem construindo, na verdade, já com algumas músicas, com algumas questões que a gente vem construindo fora do palco também. E essa questão LGBTQ+, eu acho que é um ponto que, com relação à aproximação da juventude, o hardcore, aí sim, a gente precisa ter um debate intenso, porque aí eu queria ouvir a tua avaliação, mas eu acho que a perspectiva feminista, ela foi muito impulsionada e protagonizada, inclusive eu acredito que foi o que fortaleceu muito o hardcore hoje, enquanto movimentação aproximada da realidade contemporânea, né? Eu acho que quem trouxe com mais força uma identidade de luta para além, né, da música foi o movimento feminista em suas diversas vertentes de atuação. Olha o Molesta aí, né? Pois é. A gente tem representatividades muito fortes, né, que trouxeram a dor, né, intensa da vivência para dentro do cenário para dizer, ó, isso daqui é um limite que é intolerável, assim. Ou a gente mexe com essa questão, ou então perde totalmente a validade de luta dessa movimentação aí que já tem uma trajetória que tem um protagonismo aí muito masculinizado, né? E eu acho que essa construção da representatividade LGBT dentro do hardcore ainda está aí, né? Eu acho que a gente precisa impulsionar mais ela, sabe? Acho que a gente precisa trazer isso com mais força e eu acho que é um desafio interessante para a gente topar ele com toda a energia que a gente tem.
eu acho de suma importância a gente tocar nesse assunto. Por isso, quando a gente foi fazer o show da volta, aí Cici falou assim para mim: Luanda, tem uma mulher trans que quer fazer uma apresentação. Eu disse: perfeito, vamos botar para o underground, que é Rena, né? Que eu acho que foi de muita importância ela ter entrado também naquele debate sobre o protagonismo da mulher no underground e ter uma representatividade do LGBTQI+, porque QIA+, né, agora, porque a gente toca pouco nesses assuntos, né? A gente não tem muita. Eu queria muito que tivesse uma banda com uma pessoa trans no hardcore, para a gente poder dialogar mais, porque ainda é um processo de desconstrução. Eu não vou saber, eu não sei de tudo, né? A gente não sabe de tudo. Então, eu acho que devia ter mais pessoas trans no movimento e o quanto puder a gente trazer essas pessoas para o nosso movimento e dialogar com isso, vamos quebrando mais barreiras. É um ponto muito que tem que ser muito pertinente. Pô. Rina é a musa do hardcore. Tá mudo, Gil. Tá mudo. Eu tirei. Tá mudo aqui. Agora foi, foi mal. É, aqui em Maranguape foi fantástico, assim, né? A participação dela Foi. aqui foi, pô, aquele foi um aniversário pra gente importantíssimo, porque tinha a presença de vocês aqui, né? Teve a presença dela aqui, que foi, pô, marcante demais, assim, porque além dessa representatividade, né, que a gente está falando, ainda houve a representatividade de outras expressões artísticas, né? Então, a forma como ela trouxe essa discussão também foi muito importante, né? E, assim, para a gente foi extremamente fortalecedor para a ideia que a gente está buscando construir agora enquanto banda, que é essa ideia de interligar as expressões culturais. Então, a gente já fazia aquela coisa com a poesia, né? Então, a gente teve pô, presenças muito importantes com a poesia aqui, poesia marginal e outras expressões. O rap, hoje, é um parceiro constante e firme, forte, e já foi também há um bom tempo. Mas a gente sabe que tem a capoeira aqui e outras expressões, mas a gente sabe que a gente tem muito mais para trazer. Teatro, ou a gente vem conversando com os amigos do teatro de rua, e a gente fala, bicho, a hardcore, isso que vocês produzem é a mesma coisa, sabe? A mesma coisa, assim dito de outra forma, com outra linguagem, né? E como isso precisa estar junto, como isso precisa estar construindo coletivamente, né? É, por exemplo, a questão do cineclube, né? Que a gente nunca avançou aqui na construção de um processo real de cineclubismo mesmo, né? Que a gente já conversou e ensaiou isso com a Amanda diversas vezes, que é uma pessoa que atua profissionalmente nessa área, que tem uma vasta experiência e uma articulação fantástica nesse sentido, mas a gente já usou, né, muito também, assim, a expressão, né, das artes visuais ali do cinema, vamos dizer assim, né, junto, né, das apresentações, mas aí eu acho que esse caminho tem que ser um caminho que a gente cada vez mais traga como relevante e deixe evidente, porque a palavra que eu tenho que tem martelado minha cabeça desde essa polarização nacional é a evidência do que a gente pensa, sabe? Evidência no sentido de tornar evidente, né? A coisa explícita de como a gente pensa, sabe? Eu acho que tem algumas pautas que muitas vezes a gente, enquanto pessoa, enquanto conjunto da banda, a gente luta, a gente acredita e a gente está engajado, mas enquanto expressão artística, às vezes a gente, é, pela questão da própria construção histórica da arte que a gente desenvolve, a gente não consegue trazer e tornar ela tão evidente como deveria. Então, acho que esse é um ponto positivo da gente se misturar mais, né? Da gente estar presente em outros espaços, da gente trazer os outros espaços para as construções
que a gente reproduz historicamente enquanto hardcore, vamos dizer assim, para que essa mistura ela mexa com a gente e torne cada vez mais orgânico mesmo, é, essa diversidade dentro do hardcore, né? Porque eu vejo, e a gente tem muito depoimento disso, de gente que vai nos acompanhando às vezes um amigo, né, uma amiga, que diz, eu vou lá para te ver tocar, porque é seu amigo, né? Aí quando chega, Sim, fala, pô, isso é tão legal. Eu conheço tanta gente que iria dizer que isso era legal por conta das falas, do zine que rola, né, da expressão. E muita gente nem sabe que vocês existem assim. E vocês existem há tanto tempo, né? Vocês, eu tô falando aqui da coletividade do hardcore mesmo, assim. Então, eu acho que a gente tem esse enorme desafio, né, de furar essa bolha e de chegar aí em outros cenários. É, Luanda, eu queria te perguntar mais especificamente sobre a banda. Como é que vocês estão pensando os próximos anos para a Menarca, né? A gente entrou num desafio agora, que é esse de manter as bandas vivas durante esse período de pandemia e de isolamento social, e ao mesmo tempo a gente projeta, né, ideias aí para frente de tudo isso que a gente está conversando. Queria saber um pouco como é que vocês estão pensando a banda nesse período e mais para frente, né? a gente, o primeiro projeto que a gente tem é gravar um álbum, né? Porque Minarcas, assim, tantos anos, a gente só tem um EP e não tem um álbum, né? E a gente, desse álbum, tentar fazer algum show de lançamento do álbum, né? Não sei se a gente vai fazer alguma gravação de DVD dessa época, do Ó. show, né? E, e não sei como é que vai ser dessa parte, assim. E eu continuar tocando em lugares que sejam de lutas. A gente não quer tocar por tocar, a gente não quer tocar para ser bonitinho, tocar coisa. Eu sempre digo isso, assim, tem grandes festivais que, para dar o nome à banda, seria interessante tocar, mas é muito mais interessante para mim tocar em locais que tem uma luta, porque não adianta eu estar mostrando só a minha letra se ali as pessoas não estão nem ouvindo, só querem só divertimento, né? Estão lá se divertindo. Eu quero tocar em locais, a gente, a Minarca, pensa muito em tocar em locais de luta, para reverberar isso. Massa. Eu acho que a gente agora, eu acho que o hardcore está num momento que é a essência, né, para o hardcore, assim. Acho que o desafio para a gente é tornar prático o que a gente disse o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é bem isso que você fala, assim. A gente, por exemplo, foi convidado para tocar na Abril por Rock, assim, e a gente já foi muito perguntado sobre isso, né? O que vocês acharam, como é que foi? Eu falei, ó, a escolha, né? O convite do Arquivo Morto para tocar na Abril por Rock foi significativa exatamente pela expressão de luta que a banda traz. Então, assim, é óbvio que a gente estava num momento de organização muito forte da banda, assim, tinha gravado um material legal, e aí, já te falo, né? Tem uma galera foda para nos apoiar nesse sentido, a gente pode dialogar aí para ver como a gente coletivamente pode fortalecer e viabilizar, né, a gravação do disco do Menarca. Acho que a gente tem uma obrigação de se unir para fazer isso e fazer coletivamente. E é muito importante esse disco de vocês para o cenário, não só para vocês, para todos nós, para a luta popular. É uma banda que tem uma grande expressão, a gente precisa desse material. Vamos ver como é que a gente se junta aí. Sim. Com certeza vai ter muita gente querendo apoiar, né? Sem dúvidas. A gente estava organizado, estava com merchandising organizado, estava com gravação, estava tocando bastante, estava bem ensaiado, estava, óbvio, a sonoridade, né? Tava com uma formação muito massa, assim, uma galera bem coesa e tal. Mas a gente teve essa notícia de que a gente estava sendo convidado também pela representatividade de luta periférica que a gente tinha. E isso que eu achei Foda mais isso, né? foda, assim. Isso que eu achei mais foda. Eu falei, o Arquivo Morto surgiu para isso, sabe? Para representar isso, para estimular nas pessoas que se organizem e façam alguma coisa.
para estimular as pessoas a pensarem sobre as causas, né, dos problemas que a gente coloca, né, nos shows e tal. E o Menarca eu enxergo da mesma forma, assim. É uma banda que, quando for tocar em festivais maiores, a gente sempre vai dizer, pô, a gente tá representado lá, como a gente ouviu Isso. muito, né? A galera dizia, porra, Gil, velho, você tá tocando lá, eu toco em banda, eu vou me sentir no palco também, sabe? Galera que curte e tal. Mesma coisa o Menarca, assim. E isso que você traz, né? A gente manter, né, o fortalecimento de todos os espaços de luta que a gente acredita, né? Seja qual for, a gente está presente lá de alguma forma, fortalecendo, sabe? E desses É, espaços maiores, a gente levar um pouco da nossa luta representada lá. exato, Sei lá, em imagens, em isso. discurso, a gente levar um pouco da nossa luta para que as pessoas saibam que, ó, tá tomando cerveja ali, mas sei que tem aquela banda ali, tem uma luta ali, tem interessante, né? Nem que seja por um momento, olhar e ver que tem uma luta ali. Exatamente, né? Tem muita gente que fala isso, né? Do Arquivo Morto deve falar do Menarca também. Fala assim, eu vou te ser sincero, eu nem curto muito esse som de vocês porque é muito esquisito, muito barulhento, muito. Mas as ideias de vocês, meu irmão, tem um total respeito. Então, assim, a... não necessariamente a gente precisa estar no gosto, né? Em agradar o gosto, né? Sonoro do outro. Mas a gente compor, né? A mesma frente de luta, porque a gente tem os mesmos ideais, né? A gente tem a mesma perspectiva aí de luta, né? E isso é uma coisa que favorece bastante o que a gente estava conversando desde o início aqui. Da gente se ver enquanto uma expressão artística, né? Da gente compor um campo artístico maior, que é esse campo que a gente pode chamar de contracultura, que, como a Amanda perguntou, está dentro da cultura, né? É cultura, o que Sim, a gente produz é cultura. Inclusive, a gente pode analisar como cultura popular, né? Não é uma sim, cultura popular tradicional, vamos dizer assim, mas é cultura produzida, por exemplo, o Arquivo Morto é total cultura popular, produzida, surgiu na periferia, se expressa, né, enquanto uma expressão artística periférica, aberta, com a comunidade, numa construção coletiva. Então, é uma expressão popular com temáticas de luta popular, né, fortalecendo o poder popular, né. Então, assim, mesma coisa é o Menarca e diversas outras bandas que compõem esse cenário. Aí, Luanda, para a gente seguir para a finalização, a gente busca não ter limite de tempo nessas lives do Arquivo Morto, porque a gente acha que é massa conversar até onde der mesmo, mas ao mesmo tempo a gente pensou assim, vamos ver se a gente bate um limite aí de 2 horas, né? É, entre, o- chegamos perto. entre todas as lives que a gente participa, o pessoal dá o limite ali de 50 minutos a 1 hora. A gente falou, não, vamos, pô, esse espaço é nosso, né? Vamos Vamos até meter onde bronca. der. Isso aí. Então, assim, desde já, assim, queria agradecer muito a tua disponibilidade, mandar um abraço aí para todo mundo que compõe a Menarca, todo mundo que apoia e que construiu a história da Menarca, porque a gente sabe que é construída por muitas pessoas, por muitas mãos, por muitas cabeças, né? Toda a galera de Surubim, toda a galera do Agreste Pernambucano, né? A gente sabe que tem uma conexão de vocês aí que é fortíssima, Caruaru, Taquaritinga, é, a galera já aí no comecinho aqui, Gravatá, Bezerros, pô, várias cidades, né? Santa Cruz, tem uma galera que se organiza aí no Agreste com muita força. Então, mandar um abraço para todo mundo. Agradecer muito, muito mesmo a tua disponibilidade. Dizer que a gente está junto aí para o que der e vier, para manter esse fortalecimento aí por mais 10, 20 anos, enquanto banda e enquanto sujeitos de luta. E queria deixar aberto aí para você fazer as falas finais e a gente fazer no final aí um agradecimento coletivo para todo mundo que participou.
Eu agradeço muito por esse espaço, assim, eu me senti muitas vezes, assim, do teu lado, a gente trocando ideias, pós-tocadas, todos cansados, assim, e é muito importante ver que essa luta não, a gente não está só, né? Que tem um movimento junto a tudo isso, que tem pessoas que pensam igual a gente, e é muito gratificante trocar essa ideia e que isso seja passado para várias gerações que espero muito a gente tocar ainda bem para lá, que Menarca vire menopausa, mas que a gente esteja lá na luta e vamos estar nessa luta aí sempre. Amanda, um cheiro para tu. Alice, um cheiro, minhas manas de luta do hardcore aí. Queria também dizer que essas mulheres são muito importantes na construção da Menarca, do movimento, que moleques e outras coletivas se unam e a gente possa ter mais espaço. E é Tira o Tás no mudo, Gil. Tás no mudo. Foi mal, é porque eu vou mexer no chat aqui, aí já sabe, né? Ou faz uma coisa, ou faz outra. Deixa eu voltar aqui. Aí tá aqui, ó. Mais quem aqui, né? Pra falar todo mundo. Ó, pô, Patrício Pedro. Eita, pô, a galera de Igaraçu aí. Resistência também. A gente entrou, na verdade, aí na pandemia com um evento programado lá, construído coletivamente, que era o Igaraçu Antifascista. E que vai rolar, né? Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia com a galera de lá também. Juliana, né? Juliana Paixão tá aqui. Flávio Felipe, aí coletivo M1, é o Mago. Pedro, né? Deu ar da graça aqui, não conseguiu participar, mas foi massa. Carcará, mestre Carcará, mestre de capoeira daqui, também tá sempre com a gente fortalecendo aqui do Coletivo M1. A galera da capoeira é foda, muito presente mesmo. Malungo, tá presente aqui, ó. Malungo, a expressão foda aqui da poesia e da cultura de Maranguapium. Gabriel, que sempre chega junto aí, perguntando se vai rolar o sorteio do boné do rock. Porra, aí é lá, só tenho esse, pô. Se os caras do Hot mandar um pro sorteio, a gente vai sortear. Vou falar com eles aí. Vai rolar uma live com o Hot aí. Tá só fechando a data. Quem mais chegou junto aqui? Alice. O disco. Tem que rolar essa live pra falar desse disco aí, viu? O disco de vocês ficou lindão aí. Vamos trocar essa ideia aí com esse processo coletivo aí que rolou, de apoio a essa gravação aí, para rolar também pro Menarca. Vamos ver como é que a gente articula esse lance, né? A galera que gravou Arquivo Morto, Rodrigo também, que gravou Arquivo Morto, aí pode dar essa força. Neilton, massa, salve, né, velho? A gente tem essa força aí, né, da expressão do Devotos pela história que tem e da atuação atual do Devotos está sendo muito importante, né? E a gente também está planejando aí, já anunciando desde já uma live aí que Neilton vai participar, que a gente vai falar dessa questão da produção das artes visuais, né, das artes plásticas e tal, como também expressões importantes de luta, né? A galera da Tosse aí, pô, Campina Grande, vamos lá, fizemos um show iradíssimo, são grandes parceiros nossos, velho. Massa tá por aqui presente. Vamos lá. Mônica, camarada aqui da luta também, tá sempre presente nas nossas movimentações. Tamo junto aí, Mônica. Tá aí com os desafios que a gente já tá colado para fortalecer. Deixa eu ver mais aqui. Teve Leandro. Eita, pô, Léo. Foi massa. Hoje deu uma galera legal aqui, viu? Pelo menos a galera que. Luciana. Eita, Luciana, um dia desse a gente tava numa live massa aí de funk dos anos 80. Foi arretado. Dani aqui. Eita, Natal. Porra, Natal é a segunda casa também aí do Arquivo Morto. O lugar que a gente se sente em casa, o mesmo dia que a gente se sente em Surubim, é em Natal, com a galera de Natal toda. Jean chegou junto aqui. Jean vai estar numa live também muito legal daqui uns dias também, falando sobre merchandising. Acho que daqui a 15 dias, né? Olha aí, Jean.
Você É, eu arrasa acho que nisso, viu? nessa quinta que vem a outra. É. A galera tava perguntando se tem máscara do Arquivo Morto aí, já. A live aí vai ter que já trazer essa demanda aí. Eu digo sempre, vocês levam um mercadinho, Massa, né? velho. Quando vai fazer show. É, foi essa questão do Eita, ó, Igor merchan, aproveitou a deixa pra. essa questão do merchan da gente foi muito. Eu e Dil fazia isso antes, né? Mas é dois velho que fica distribuindo material. Pô. Aí distribui tudo errado, velho. É, Paçoquinha uma tinha duas desgraça. camisas, pô. Paçoquinha tinha duas É. camisas, pô, do Arquivo Morto. Só que é meu cachorro, pra quem não sabe. É. Um dia desses, uma menina me encontrou no show e falou assim: Ó, eu vou te falar uma coisa. Aí eu, tá. Ela falou: Eu tava com vergonha de te dizer, mas eu vou te dar um dinheiro aqui, que foi de uma camisa que eu peguei contigo faz uns 2, 3 anos. Eu falei: Massa, daí. Nem Oxe, sabia mais. um Ó, menino que foi pro Igor show da mandou um alô aqui gente. também. Ó, o menino foi pro show da Ah, gente, bicho. E ele chegou assim, com a camisa bem antiga do Arquivo Morto, verde, ou era amarela, agora não me lembro, enfim. Aí alguém comentou, pô, essa camisa tá antiga, né? Aí ele disse, pô, isso aqui uma vez Gil jogou na minha varanda, pô. eu Poxa, sei que história é essa. poxa, Foi um brother eu, do prédio aqui, pô. eu nem morava Ele falava que perto, o queria bicho uma vai ganhar camisa. uma. Aí um dia eu cheguei, joguei uma camisa na varanda dele lá. Quando ele acordou, tinha uma camisa lá do Arquivo Morto. Foi isso mesmo. Ó, Igor tava por aqui também, mandou um alô, aproveitou para me chamar de PC Boyzinho. Eita, pô. Deixa eu ver mais. Acho que foram essas pessoas que mandaram recado por aqui, né? Brenan também mandou um recado aqui, ó, falando financiamento coletivo para esse disco. Olha aí, da Menarca, acho providencial. Massa, galera. Então acho que a gente vai chegando aqui ao fim dessa conversa, né, Luana? O que tu acha? Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Foi massa. Ah, eu fiquei Realmente, emocionada, porque é, é muito gratificante mesmo trocar ideia com vocês, assim, e tô louca para ver vocês, dar um abraço em tudinho. não é assim que essa fase, né, difícil aí, que é uma fase que a gente tem mesmo, né, que é apoiar o isolamento social, afinal de contas as vidas vêm antes de tudo, né? A gente já, quando for possível, vamos organizar de novo esse bate e volta aí, né? A gente tocando Vamos aí com sim, vocês tocando aqui com a gente. Isso vai acontecer com toda energia. Vamos pensar em fazer mais coisas juntos. vamos E sim. enquanto isso, estamos fazendo junto da forma que é possível, fortalecendo o cenário e se fortalecendo aqui. Pode ter certeza que foi um prazer enorme. E a gente está saindo, enquanto a banda, enquanto sujeito aqui, extremamente fortalecido dessa conversa. Valeu demais. Demais. Entra Cheiro aí, para Edinho. vocês. Entra aí, Edinho, pra gente fazer uma foto e mandar um salve pra galera. Deixa eu tirar o print aqui assim, fazendo legal. O L de live. Tem que fazer um lance assim, né? Pra sair bonitinho, pelo menos, né? Pronto. É que Massa. eu sou igual a Cícero, não gosto de Cícero, não gosto de mostrar o rosto, não. Valeu, Tem que ficar galera. Todo mundo que botando participou máscara. aí. Foi Cheiro para arretado. vocês. Valeu, E beijão até e até a mais. próxima Valeu, live. galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.